Olá, alunos, tudo bem com vocês? A proposta de sociologia dessa semana é a gente trabalhar justamente a ideia de território, lugar, demarcação, a questão de tudo isso que envolve esse conceito da sociologia, que é o território. O que compreende um território? Quando a gente fala de território, já parece que é algo demarcado, é a questão de terras, de uma extensão territorial, e é isso sim, mas é muito mais que isso. E se a gente fosse definir, por exemplo, qual é o território do Brasil ou território brasileiro, iria demandar uma série de coisas, de características, como por exemplo a cultura, a questão do idioma, dos hábitos e costumes praticados naquela região, a própria ideia de legislação, das leis que são atribuídas de um território a outro, né? A questão da demarcação. Então, pensar o território é justamente você pensar em várias questões, como demarcação, extensão de terras, mas também a questão de poder que se estabelece sobre uma determinada região, ou mesmo acordos que ali são estabelecidos. A gente pode pensar, por exemplo, dentro das nossas casas, né? Em nossa casa, ali o território é nosso, aonde nós chamamos de propriedade privada, aonde nós temos poder sobre as coisas que lá possui e sobre quem frequenta, né, dentro desse ambiente que é chamado casa. No caso da sua casa, quem frequenta é quem você convida, é quem você permite fazer parte e habitar aquele local. Então, são vários aspectos que remontam à ideia de território. E se a gente for olhar aqui mesmo, né, a gente percebe que o Brasil ele tem uma diversidade muito grande de culturas e um território extremamente extenso, né? Só que para a gente perceber como que esse território é melhor administrado e melhor governado, vai entrar em cena, em sociedade, a ideia da política. Porque a política a gente vai ver na próxima aula, aqui é só vou dar algumas ideias, é justamente aquilo que vem cuidar, que vem governar. Por isso que quando se fala de país, tem vários tipos de estados, né? Ah, tem o estado político, tem o estado jurídico, onde as leis são, vamos dizer assim, organizada e estabelecida entre os cidadãos. Então, a política vem justamente organizar o espaço territorial e, ao mesmo tempo, estabelecer fronteiras, aonde em determinado momento tem pessoas que não podem, né, estar naquele local. Em outro lugar, pessoas podem estar no sentido de estar legalmente naquele país e não ultrapassar aquela determinada fronteira. A gente pode ver, por exemplo, no Brasil, o Brasil faz fronteira com alguns outros países, como o próprio Paraguai, né? Então lá a gente percebe o limite territorial, né, do país. Passou já é a fronteira de outro país. E uma vez que já você atravessou essa fronteira, você já está numa outra legislação, numa outra política, numa outra forma de se comportar dentro da sociedade. Então, um pouco nesses aspectos que a gente vai estar estudando nessa semana, alunos. A importância de compreender melhor o território, o que seria uma definição do território brasileiro e quais características, né, nos ajudam a entender cada vez melhor essa ideia em sociologia. Então, muito obrigado pela atenção e até a próxima aula.